Olá, aluno. Nós estamos aqui hoje para discutir, para trabalhar a disciplina de Administração do Relacionamento com o Cliente. Eu sou o professor Marcelo Zambon. Essa é a nossa primeira unidade e eu espero que você desenvolva amor por essa disciplina, desenvolva as técnicas que a disciplina tem a te mostrar daqui para frente. Você vai perceber que é uma disciplina bastante tranquila, é uma disciplina fácil e com bastante conceitos, uma disciplina interessante que chama a atenção e que discute a realidade das organizações e dos clientes. Então, a grande finalidade é pensar o que é o cliente, a finalidade da boa relação com os clientes para garantir o bom resultado entre as partes, tanto a organização quanto o cliente. Então, você tem aí objetivos da disciplina, até para orientar o que nós vamos ver nessa primeira unidade. Compreender o que são e quem são os clientes. Nós precisamos ter certeza de quem é quem, qual é o papel de cada um na organização e, claro, como cada pessoa dentro da organização lida com o cliente. É oportuno nesse momento destacar que nem todas as pessoas de uma organização necessariamente atendem aos clientes, mas elas podem, porventura, dar informações a clientes. Elas podem, porventura, até mesmo atender um cliente em uma situação atípica ou não corriqueira, não cotidiana dessa pessoa. Então, é importante que todos se preparem, todos tenham orientação de como lidar com o cliente. Porque os clientes são vistos como início e fim dos processos organizacionais. Então, nós vamos pensar nessa unidade para chegar a uma conclusão de entendimento disso. Por que ver o cliente como início e fim de um processo organizacional? E o que são atributos? O que é atributo propriamente dito? Qual é o sentido de atributo? O que é atributo para uma organização? O que é atributo para um cliente? Um contexto histórico importante para destacar nesse momento é esse. Você pode ver nesse quadro: sociedade, fonte de conhecimento e recursos estratégicos. Então, lá, a sociedade como um todo se desenvolveu a partir das dimensões agrícolas, industrial e da informação. Então, nós temos todo um contexto social no qual nós estamos inseridos, as pessoas de maneira geral estão inseridas. Então, você, enquanto membro da sociedade, tem preferências de consumo, você tem características de consumo, você faz parte de um contexto social. Só que esse contexto social não é qualquer um. Ele começou em um certo momento da história e veio se desenvolvendo muito mais próximo entre o que é cada um de nós, enquanto consumidores, e o que são as organizações. Então, ter uma reflexão histórica do que acontece na sociedade, o que aconteceu na industrialização, o que aconteceu nesse processo social de consumo, até chegar nos dias atuais, é relevante porque a gente começa a compreender mais claramente como, no tempo, cada organização lidou com os clientes. E aí, fonte de conhecimento. O passado, o presente e o futuro. Entra essa reflexão que eu fiz agora. Pensar o que havia no passado, como era a relação das organizações no passado, como ela ocorre no presente e como nós esperamos que ela ocorra no futuro. Então, certamente você tem alguns históricos de consumo que dizem mais ou menos assim: em determinado momento você foi muito bem atendido, num outro momento talvez não tão bem atendido assim, mas você tem expectativas de como gostaria de ser atendido no futuro. Essa reflexão de passado, presente e futuro, ela é bastante útil no mundo do relacionamento com o cliente, até para destacar que as organizações aprendem continuamente. Então, entender que todo mundo, todas as pessoas, todos os clientes ou potenciais clientes ou mesmo consumidores fazem parte de um contexto social, e esse contexto social ele vem amadurecendo no tempo. Ao mesmo tempo que ele vem amadurecendo, amadurece o pensamento, o comportamento do cliente, o comportamento do consumidor. O que é esse amadurecimento? Ele se entende como ele era atendido no passado, como ele é atendido hoje e como ele deseja ser atendido no futuro. Mesmo que ele talvez não avalie tão claramente, tão diretamente isso com frequência, todas as pessoas têm uma reflexão sensata nesse sentido. Todas as pessoas se preocupam em: será que aqui eu tenho o melhor atendimento possível? Será que o produto que eu adquiro nesse estabelecimento, nessa loja, é um produto que vai atender às minhas necessidades? Essa reflexão ajuda as organizações a compreender que sempre há como melhorar e por que melhorar. Sempre há por que melhorar. Melhora-se em função do cliente, melhora-se em função dos resultados da organização propriamente dita, melhora-se porque você constrói relacionamento. E recurso estratégico: terra, capital, conhecimento. Lembrando que antigamente o recurso que nós negociávamos estava muito atrelado ao conceito das terras, do bem, da propriedade. Depois, esse recurso foi transmutado na ideia de capital, o poder do dinheiro. E hoje nós discutimos propriamente a questão do conhecimento. Como o principal elemento que nós temos na sociedade de consumo hoje é o conhecimento.
Então, essa reflexão serve para ter uma orientação de que essa disciplina não partiu do nada. Ela aconteceu de um contexto histórico, ela nasce desse contexto histórico. Esse contexto histórico é significativo porque as organizações aprenderam até os dias de hoje como lidar com o cliente. E claramente, daqui para frente, elas têm um caminho a percorrer cada vez mais melhor orientado porque elas aprenderam e porque elas desenvolveram novos caminhos, novos aprendizados, novos acessos aos clientes. Troca, permuta e escambo. Observação de um produto desejado por uma parte por meio de cessão de outro, desejado pela outra parte. O que é a troca, permuta ou escambo? Agora a gente chega na ideia conceitual da disciplina. O que é o pensamento que constrói o relacionamento com o cliente? Ninguém se torna cliente se não houver um relacionamento. Ninguém se torna cliente sem um motivo de negociação. O motivo de negociação, então, é essa troca, essa permuta ou escambo. Essa dimensão de você, empresa, ter um produto que pode ser entregue ou um serviço que pode ser prestado ao cliente, que interessa ao cliente. Ter um produto, o cliente ter acesso a um produto ou um serviço que resolva algo no seu cotidiano. Desde aspectos alimentares como comprar um litro de leite, comprar arroz e feijão, comprar carne, como a própria água e outros elementos, também como serviço. Por exemplo, você pode ter como demanda de serviço uma escola de idiomas que te ensina determinado idioma, porque para você aquilo é importante, é prerrogativa profissional ou até de contexto social. Enfim, o serviço que se presta na sua casa quando você contrata uma pessoa para fazer a limpeza da sua casa. Então, veja, nós contratamos algo. Esse contrato, para que ele tenha uma relação de valor para mim enquanto cliente, depende de haver valor para aquele que presta o serviço ou que vende o produto. Por isso a troca ou permuta e escambo são as palavras de ordem que nascem ou que despontam essa ideia de que você oferece algo para as pessoas. Esse algo não é aleatório porque deve significar um resultado positivo no cotidiano de cada um. Então chegamos à ideia central da disciplina. Tudo que nós discutimos daqui para frente, passado esse momento histórico, passado essa reflexão, tem a ver com isso. A organização ter o produto certo, para o cliente certo, na hora certa. A hora certa é o momento que o cliente demanda. Introdução. Pense nos termos comportamento e relacionamento. Por que pensar nesses termos? Existem diferenças entre eles. O comportamento é o traço, a conduta, o comportamento individual da pessoa, portanto aqui do cliente ou dos clientes. E o relacionamento, nesse caso, destaca a relação ou a preocupação de relação que a organização tem em atrair o cliente, em reter o cliente, em manter o cliente. Então, dependendo do tipo de comportamento que o meu cliente tem, eu ofereço um tipo de relacionamento com ele. Dependendo do tipo de perfil que o cliente tem, eu tenho mais chances de me aproximar desse cliente e cativá-lo se eu fizer determinadas coisas, porque se aproximam do comportamento. Isso quer dizer que a organização também modifica o seu comportamento em função dos tipos de cliente que ela tem. Provavelmente, nem todos os clientes serão atendidos do mesmo modo. As organizações se adaptam, elas adaptam o processo de relacionamento com o cliente. Esse processo de relacionamento tem a ver com a personalidade do cliente e a personalidade que a organização entrega ao cliente. Cada cliente é único. Essa frase é fundamental porque nós devemos assumi-la como sendo absoluta. Cada cliente é único porque cada pessoa tem características particulares de consumo, assim como você e eu, como todas as pessoas que nós conhecemos. Por mais que haja semelhança entre uma pessoa e outra, nós sabemos que o cliente na dimensão de único, ele é particular. Ele tem preferências de consumo que talvez faça com que ele compre determinada coisa, determinado produto, num determinado momento e não repita essa compra no futuro. Ou talvez que aquilo seja frequente na vida dele. Quer dizer que talvez uma pessoa consuma 100 gramas de chocolate por dia e uma outra consuma 150 gramas. Isso quer dizer que essa outra pessoa que consome mais chocolate vai ter uma demanda diferenciada pelo produto chocolate. Talvez também uma pessoa prefira chocolate ao leite e a outra chocolate meio amargo. Essas condições servem de exemplo para justificar por que eu não posso tentar simplesmente vender chocolate ao leite para aquele que prefere chocolate meio amargo, como eu também não devo tentar vender muito mais chocolate para aquele que não tem uma demanda muito maior. É perda de tempo, não dá resultado. Gestão do relacionamento com o cliente. Esse é o foco central da disciplina para a gente pensar
como as organizações devem centrar esforços para garantir que se desenvolva bom relacionamento com o cliente. O que é um bom relacionamento com o cliente? Aquele que traz resultados positivos para o cliente e para a organização. Cliente, definições e entendimentos. O cliente é aquele que designa uma pessoa ou unidade organizacional que desempenha papel no processo de troca ou transação com uma empresa. Essa definição ela é bastante interessante porque ela é objetiva e simples. E ela ajuda a termos consciência de quem é o cliente enquanto um conceito, enquanto uma definição. Porém, a gente pode ampliar esse entendimento. É a pessoa que assume diferentes papéis no processo de compra. Então a gente pode entender o cliente como aquele que executa um processo de compra, aquele que vai até a minha empresa, visita o meu ambiente de loja, procura por produtos, seleciona produtos e compra esse produto. Então esse pode ser entendido como cliente. É importante dizer que você não precisa se preocupar com uma definição absoluta do termo cliente. É mais importante você assumir a compreensão do que é o cliente, qual é o papel do cliente, e aí você pode construir diferentes definições, porque a definição nesse caso não é o elemento mais importante. O mais importante é compreender o exercício do cliente e o bom relacionamento que nós devemos desenvolver enquanto organizações para com cada um deles. Reflita. Não há pior cliente que cliente nenhum. Essa frase é colocada logo no início desse nosso primeiro encontro, justamente para discutir o seguinte: por que não há pior cliente que cliente nenhum? Simples. Você pode ter todos os piores clientes do mundo, mas se você não os tiver, você não existe. Então, a organização tem como dependência dos seus resultados ter clientes. É por isso que nós usualmente dizemos que não há pior cliente do que cliente nenhum. Se eles não existem, a organização não existe, você não tem funcionários, você não tem salário, você não tem pessoas que trabalham em função do cliente, em função dos produtos, em função do mercado. Então veja, basta refletir assim: o cliente é a alma do negócio. Parece jogo de palavras, parece sentido absoluto daquilo que se vê na televisão, se vê nas revistas, mas faz sentido, é isso mesmo. Quando temos o cliente, nós temos ações para com esses clientes, nós temos medidas para com esses clientes. Por isso que sempre, mesmo que você tenha os piores clientes do mundo, trate-os bem. Provavelmente com o tempo você possa tornar esses clientes melhores. Você pode tornar esses clientes até mais atraentes do ponto de vista de relacionamento com a organização. Mas sem eles você não existe, sua organização não existe. Mais um elemento importante para pensarmos aqui. Mix de marketing ou 4Ps. Os 4Ps, ou mix de marketing, ou marketing mix, todos esses nomes são possíveis. São importantes nesse momento da nossa compreensão do cliente para lembrar que produto, preço, praça, promoção significa os esforços de marketing, significa os compostos de marketing sobre os quais geralmente nós detectamos problemas e sobre os quais nós produzimos soluções aos problemas. Por exemplo, você pode encontrar um problema de preço. Esse problema de preço pode significar que o cliente não compre o seu produto. Pode significar, por exemplo, que haja uma demanda irregular pelo seu produto por ele estar colocado muito acima do preço médio dos concorrentes ou muito abaixo. Se ele estiver muito abaixo, talvez você venda muito mais. Ao mesmo tempo que se ele estiver muito abaixo, talvez você também não consiga atingir os pontos de retorno sobre o produto, sobre a unidade vendida, que você poderia. Então, não é simplesmente pensar assim: se eu abaixo o preço do produto, eu vendo mais. Eu tenho que pensar até que ponto eu posso baixar o preço do produto para que ele seja viável, que ele seja interessante para a organização e caiba no orçamento do cliente. O produto em si é a adaptação, é esse resultado da entrega, aquilo que eu entrego para o cliente. Pensa assim: eu entrego uma caneta, porque o cliente demanda uma caneta. Que caneta é essa que ele demanda? Uma coisa é ele demandar uma caneta Bic, que talvez custe R$1. A outra é ele demandar uma caneta Montblanc, que pode custar mais de R$10.000. A finalidade em questão é a seguinte: ele demanda a caneta. O cliente demanda a caneta. Isso quer dizer que ele demanda a escrita, ele demanda a necessidade de escrever. Porém, quando ele demanda uma Bic, provavelmente ele só está preocupado com o ato de escrever. Quando ele demanda uma caneta Montblanc, provavelmente o que ele tem por força ali, além da condição de escrever, que é mínima nesse caso, vai ter que escrever mesmo, ele demanda o status composto ou que vem somado à imagem dessa caneta. Depois, a distribuição é o processo de entrega, o processo de levar o produto até o cliente, e a promoção é a comunicação. Um detalhe muito importante.
você deve fazer uma separação clara do termo promoção e o termo liquidação. Quando você vai a um shopping center, vai a uma loja no centro da cidade ou qualquer lugar que apareça a palavra promoção, isso não quer dizer necessariamente que o produto é vendido mais barato. O que a palavra promoção significa é o processo de divulgar, de ampliar as relações promocionais do produto. Quando a questão é vender mais barato, obrigatoriamente o termo é liquidação. Então, quando o termo usado é liquidação, quer dizer que o produto está à venda por um preço menor do que seu preço regular. Quando a palavra é promoção, essa regra não existe. Pode ser simplesmente que eu estou promovendo o produto, até mesmo em campanha de chamar a atenção do produto. Mais ou menos como se faz quando lança um carro novo. Você lança um carro novo, você faz uma promoção do carro novo. Você não está vendendo um carro mais barato. Você está promovendo o produto no mercado para que as pessoas saibam que ele existe. Agora, chegamos à nossa primeira interatividade. Essa pergunta é uma reflexão bastante momentânea, bastante particular do primeiro momento do nosso encontro, para ter ideia do que é a disciplina mesmo. Por que se diz que não há pior cliente do que cliente nenhum? Aí você tem as alternativas. Porque sem ele a empresa não existe, porque o cliente sempre tem razão, porque o cliente é o comprador, porque os clientes são assim mesmo, chatos e exigentes. Pensa um pouquinho e eu volto com a resposta daqui a pouco.